Olá, senhoras ricas, riquérrimas, riquíssimas deste grupo. Bom dia, sejam todas muito bem-vindas. O chat está aberto para quem entrou e acabou caindo. Eu estou aceitando novamente, tá? Continuamos com a palhaçada de separar vocês em salas. Ainda não entendi o porquê, tá? Mas as perguntas que aparecem aqui no chat aparecem para todo mundo, descobrimos na última aula, certo? Sejam muito bem-vindas a mais uma aula do Rica da Família, retomando as nossas aulas de renda fixa. E aí, no conteúdo da aula de hoje, eu vou pedir para vocês deixarem para fazer as perguntas perto da hora do intervalo, lá por volta das 10h15, 10h20. Por quê? O conteúdo de hoje, ele é bem complexo, porque a gente vai falar de indexadores da economia. Então, a gente vai falar sobre taxa Selic, nós vamos falar sobre IPCA, nós vamos falar sobre CDI, nós vamos falar sobre câmbio, nós vamos falar sobre eleição nos Estados Unidos, nós vamos falar sobre efeito inflacionário. Tudo isso nesse primeiro bloco da nossa aula. Então, se a gente quebrar a linha de raciocínio, para pegar depois vai ser muito complicado. Então, deixem as perguntas de vocês ali para perto do intervalo, tá bom? Eu vou explicar aqui algumas coisas para vocês referente hoje aos indexadores da economia. Então, é interessante que vocês vão marcando ou que vocês prestem atenção depois na gravação da aula, vocês façam as anotações de vocês, porque nós estamos em um momento de oportunidade nos investimentos, seja na renda fixa, nos investimentos de segurança, quanto seja na bolsa de valores, nos investimentos de renda variável, que são de evolução de patrimônio pensando em futuro. Então, prestem bastante atenção, porque eu vou mostrar como que o efeito de um aumento de taxa de juros pode mudar as aplicações de uma semana para outra. Para vocês terem ideia, essa aula foi montada na semana retrasada. E nós tínhamos uma taxa Selic diferente do que nós já temos hoje, e nós tínhamos rentabilidade de aplicações diferentes das que eu vou mostrar hoje. Então, eu trouxe aplicações da semana retrasada e vou mostrar como essas mesmas aplicações estão rendendo hoje, para vocês verem o efeito da taxa de juros num período de tempo muito curto, tá? Então, pega papel, pega caneta, pega sua água, o seu café, faça as suas anotações, ou como eu disse, deixe lá para o final da aula ou para a gravação da aula para você poder realizar as suas anotações. Lembrando que também o material das nossas aulas fica na descrição do vídeo lá no YouTube. Algumas pessoas me perguntaram onde estão as atividades. As atividades ficam sempre ali na descrição da aula no YouTube. E, por mais que eu tenha colocado para vocês ali que as aulas sobem na segunda-feira, geralmente eu antecipo isso dessas aulas no sábado. Tá? Então, lá no período da noite, se você quiser assistir a sua aula novamente, você pode ir lá no link do WhatsApp e entrar para você ver que a aula já vai estar disponível. Tá bom? Tanto a aula quanto o material complementar. Vocês devem ter visto que eu coloquei dois materiais complementares. Também teremos essa alteração. Daqui para frente, vocês vão sempre ter que entrar lá no link onde nós temos as gravações das aulas, porque além da gravação das aulas, eu vou disponibilizar o conteúdo complementar por lá. Nem sempre esse conteúdo complementar é vídeo. Às vezes é só a vinheta, né, para a gente conseguir subir o vídeo para o YouTube, mas na descrição tem o assunto que nós estamos falando. Por exemplo, hoje vai ser liberado, após subir esta aula número 10, um material complementar falando sobre o IBGE, o Índice Brasileiro de Geografia e Estatística, que mede a inflação. Então, vocês vão entender a inflação de 15 dias, de 30 dias, né? Tanto para você alterar valores de preços dos seus serviços, dos seus produtos dentro da sua empresa, por causa do aumento da inflação, para você conseguir entender o que o IBGE leva em consideração para falar que a inflação está alta, não está, cesta básica de serviços, de produtos. Então, vamos ter conteúdo complementar. Na semana retrasada, a gente também subiu um conteúdo complementar falando sobre a história do dinheiro. Não tem como a gente falar sobre investimentos, seja de renda fixa e renda variável, sem a gente entender a história do dinheiro, né? A evolução, desde o escambo, desde as descobertas dos países, até o real digital, que já está disponível, inclusive, né? Inclusive, a nossa moeda digital, o Drex. O Drex é algo que vocês vão aprender mais para frente, a moeda digital do real. A gente também tem a moeda digital dos Estados Unidos agora, que é a USDT. Então, vocês vão ver muitas moedas novas surgindo no mercado.
E vale ressaltar que essas moedas novas não é igual ao Bitcoin, não é uma criptomoeda. É o nosso dinheiro num formato agora digital, tá? Muito parecido com o Pix. Então, para quem já utiliza a mecânica do Pix, é muito semelhante. A questão é que você vai poder direcionar esse dinheiro por transferência para coisas específicas. Então, por exemplo, você vai poder transferir o dinheiro para pagar a mensalidade da escola dos seus filhos, ou para comprar um livro, ou para comprar ali alguma coisa na padaria. Você vai ter que colocar na descrição o que você está comprando. E quando você fizer essa transação, se a finalidade do outro lado for diferente, essa operação vai ser recusada. Então, isso vai te dar mais controle para você dizer para que o seu dinheiro vai ser usado. Isso também porque o Banco Central está descobrindo muitas fraudes através do Pix, né? Não precisa ir muito longe. Às vezes você recebe um WhatsApp aí de alguém te falando que precisa transferir um dinheiro para ela porque ela está com algum problema e ela está tentando falar com o fulano e não consegue. E a gente sabe que é golpe. Então, você vai poder contestar o Pix, contestar o Drex, antes mesmo dessa operação ser realizada. Tá? A gente vai ver isso principalmente lá na parte de criptoativos, quase lá no finalzinho do nosso curso, quando a gente aprende sobre criptomoedas, ativos digitais, né? As artes digitais, as criptomoedas, certo? Então, vocês vão ver bastante conteúdo do mercado digital. E aí, só para reforçar mais uma vez, como nós vamos falar sobre indexadores, deixem as perguntas para perto do intervalo. Prestem atenção no conteúdo, tá bom? Senão, a gente vai ter um problema aqui com a apresentação, certo? Muito bem. Começando a nossa aula de hoje, como eu disse, nós vamos começar a falar sobre os indexadores da renda fixa. Ai, Bruno, indexador da renda fixa, isso é muito complicado, eu não consigo entender taxa Selic, PCA, CDI, 100%, 13%, eu entro lá no meu banco, ele me oferece uma rentabilidade X, eu não sei como interpretar essa informação, eu não sei se é muito, se é pouco, eu não entendo esse negócio de cobrar imposto de renda, você vai aprender tudo isso a partir de agora, tá bom? Então, a gente vai fazer esse conteúdo de uma forma bem aprofundada para que você consiga entender, certo? Outro ponto bem importante, ao final do ciclo de renda fixa, vocês terão uma avaliação. Então, estudem, porque a avaliação, ela não é difícil, mas vai ter coisas ali que você vai ter que interpretar, porque senão você vai responder errado. Então, vocês vão aprender a converter taxa, vocês vão aprender a calcular rentabilidade de aplicação, vocês vão entender qual é a melhor alternativa de aplicação financeira, dependendo do objetivo que você tem. Então, se prepara, porque tem bastante coisa, certo? Claro que teremos as revisões também antes dessa avaliação. Vou jogar a avaliação no seu colo e você vai lá responder, tá? Então, não precisa surtar, certo? Muito bem. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar, então, sobre os indexadores da renda fixa. E aí, vale ressaltar que os indexadores da renda fixa só existem na renda fixa. Você não vai ter isso, por exemplo, na bolsa de valores. Tá? É bem interessante entender que esses indexadores que nós vamos ver hoje é somente nas aplicações ligadas a banco e tesouro direto. Então, você não vai ter uma aplicação na bolsa de valores que rende a Selic ou que rende a inflação, porque na bolsa de valores você tem empresas e empresas do setor imobiliário. Então, você não vai ter necessariamente indexadores lá dentro. Então, a gente vai entender que isso é principalmente na renda fixa. Por isso que a gente fala que são indexadores da renda fixa. Indexadores lembra indexar, fixar a algo. E a gente vai descobrir que algo é esse, certo? Então, olha só. Os indexadores financeiros mais importantes da renda fixa são Selic, IPCA e CDI. Mas não são só eles, tá? Nós vamos ter INCC, DI, INCI 30, INCI 15. Nossa, Bruno, por que essas coisas? Calma, a gente vai chegar lá. Como eu disse, a gente vai ter material complementar falando sobre os indexadores. Mas esses três aqui são os principais. E eles têm funções específicas dentro dos investimentos. Vamos começar pela taxa Selic. Taxa Selic é a taxa mãe da economia. Para quem investe ou para quem deve
ela é quem vai ditar se você vai receber mais juros, mais rendimento, ou se você vai pagar mais juros dentro de uma dívida. Então, é ela que manda em tudo. Sem a taxa Selic, hoje, a nossa economia, que já não é tão organizada assim, seria uma bagunça ainda maior. Então, a Selic, ela é chamada de taxa mãe da economia, porque é ela que vai direcionar os bancos para te cobrar uma dívida do cartão de crédito, uma dívida de financiamento, é ela que vai ditar se o empréstimo vai ficar mais caro, vai ficar mais barato, é ela que vai dizer se as empresas na bolsa de valores vão subir ou cair, se os fundos imobiliários na bolsa de valores vão se valorizar ou se vão cair. É a taxa Selic que vai direcionar para dizer se os aluguéis de imóveis vão ficar mais baratos ou mais caros. Então, a Selic, ela é literalmente a responsável por ditar como o mercado financeiro vai funcionar, seja do lado investidor ou do lado devedor. Quem controla a taxa Selic? Copom. Copom é o Comitê de Políticas Monetárias aqui no Brasil. Ele é um órgão que faz parte de dentro do Banco Central, onde a cada 45 dias, com informações que vêm do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, eles entendem como está a economia no nosso país, e não só no Brasil, no mundo. Tanto é que eu vou abrir aqui daqui a pouco uma taxa Selic e vou abrir também a ata da reunião da decisão desse aumento de taxa de juros. Porque na semana passada nós tivemos um aumento na taxa Selic. Nós saímos de 10,75 para 11,25. Esperava-se que a taxa Selic saísse de 10,75 para 11%. E ela subiu para 11,25%. Ou seja, ela aumentou 0,5% em 45 dias. O que isso vai impactar na sua vida? Você vai ver, tanto na parte de dívidas, quanto na parte de investimentos daqui a pouco. Tá bom? Então, imagina o seguinte. Hoje, você paga 5% de juros numa dívida. A partir do momento que a Selic aumenta, agora você vai pagar 5,5%. Significa que você vai pagar mais juros se você tiver uma dívida. Por outro lado, se você tiver aplicações financeiras de renda fixa, essas passam a render mais, porque a taxa de juros também aumentou. Então, a taxa de juros ela é boa, entre aspas, eu vou explicar isso mais para frente, porque ela é boa, entre aspas. Ela é boa para quem investe, mas ela é ruim para quem deve. Tá? Porque para quem investe, vai render as aplicações um pouco mais. Para quem deve, a dívida vai ficar mais cara. Tá? Então, a cada 45 dias, o Copom se reúne. Essa reunião começa em uma segunda-feira e termina na quarta-feira. Nesta quarta-feira, que é chamada pelo mercado financeiro de super quarta, é quando eles decidem se a taxa de juros vai aumentar ou vai diminuir. Então, o IBGE coleta informações durante 45 dias, a cada 15 dias ele emite um relatório chamado INCC 15 ou IPCA 15, que é o Índice Nacional de Preços Amplos de 15 dias. Ele analisa os principais produtos e serviços que nós consumimos na economia, então, a cesta básica de alimentos, transporte, educação, segurança, lazer, moradia, transporte pago, TV por assinatura, tudo que você imaginar, o IBGE mede. Quanto que as pessoas estão pagando por estes serviços? Ele emite um relatório falando quanto que cada um desses produtos aumentou, não somente em São Paulo, mas nos 26 estados e no Distrito Federal. Ele emite este relatório, entrega na mão do Banco Central, onde o Banco Central vai fazer essa reunião com o Copom e vai trazer não somente os aumentos dos preços neste relatório, mas como está a economia como um todo no Brasil. Taxa de emprego, taxa de desocupação, né, que é a taxa de desemprego, vai entender como está a educação, a saúde, a moradia, mas não só isso. Ele vai olhar também para o cenário macroeconômico. Vocês vão escutar muito essa expressão daqui para frente. Macroeconômico, ou seja, ele vai olhar para outros países também, principalmente para países que são chaves para o Brasil. Por exemplo, Estados Unidos, China, Japão, França, Londres. Por quê? São países que têm relacionamento direto com o Brasil. Então, coisas que acontecem nestes países afetam diretamente aqui o nosso país. Então, por exemplo,
Nós tivemos aí nas últimas semanas a eleição nos Estados Unidos, onde nós tínhamos a Kamala e nós tínhamos o Trump. Quem ganhasse essas eleições também ia ditar como que a economia ia acontecer aqui no nosso país. Porque a Kamala tinha um lado mais socialista, não é bem essa expressão, mas vamos falar socialista, com um olhar mais voltado para o povo, e isso segue uma linha de raciocínio do até então presidentes anteriores, né? Obama, a visão da Michelle, a esposa do Obama, o Biden. Então, ela tem uma visão semelhante a deles, enquanto Trump tem uma visão protecionista. Ele preza muito mais pela economia, pela melhora financeira daquele país, porque, acima de tudo, ele é empresário. Então, você tem um lado socialista e você tem um lado protecionista. O que aconteceu? O Trump ganhou. E o fato do Trump ter ganhado lá nos Estados Unidos as eleições dita que o mercado financeiro ele vai ser mais protecionista. Com isso, a gente começa a ter dólar disparando, como foi aqui no Brasil. Nossa, por que o dólar disparou no Brasil? Porque os americanos entenderam que o Trump era a melhor alternativa lá para colocar na Casa Branca. Quando eles colocam o Trump na Casa Branca, que tem um olhar protecionista voltado muito mais para a área financeira e de crescimento do país, o que o mercado entende? Que agora a economia daquele país vai melhorar. Então, eles decidem tirar o dinheiro aqui do Brasil, principalmente o dólar que tem no Brasil, e levar de volta para os Estados Unidos. Com isso, o pouco de dólar que fica aqui no Brasil sofre inflação, oferta e demanda. Você tem uma demanda muito grande de pessoas interessadas por dólar, tanto para viagem, para consumo, para investimentos, só que você tem uma oferta muito pequena de dinheiro. Então, a maior parte do dólar é retirado do país e o pouco que fica inflacionado. E aí nós tivemos até o bug do Google. O Google lançou no dia seguinte à eleição que o dólar estava 6,27. Teve um monte de gente printando, compartilhando nas redes sociais, vários educadores, influenciadores falando que o dólar tinha disparado. Pouco depois, o Google emitiu uma nota falando que houve um erro na régua deles de moeda e que, na verdade, o dólar estava em 5,76. Isso deu um intervalo mais ou menos de umas 3 horas. Só que nessas 3 horas, a galera achou que, como o dólar tinha disparado, as aplicações que essas pessoas tinham feito tinham se valorizado muito. O que elas fizeram? Começaram a vender as aplicações. Quando o Google emitiu o comunicado falando que, na verdade, o dólar estava em 5,76 e não em 6,27, as pessoas começaram a descobrir que perderam dinheiro. E isso não foi uma, não foi duas pessoas, foi uma galera muito grande. Então, houve um prejuízo de quase 2, 3 milhões de reais em pouquíssimo tempo. Por quê? Por causa de tudo isso que está acontecendo lá nos Estados Unidos. E aí, pós-eleição americana, nós temos a emissão da taxa de juros Selic. Então, o Copom pegou toda essa informação que eu acabei de falar para vocês e viu que os preços não estão diminuindo, o custo de vida do brasileiro está muito caro, o dólar está saindo do Brasil, e eles falaram, a gente não pode diminuir a taxa Selic, pelo contrário, a gente vai ter que aumentá-la. E não vai dar para aumentar de 10,75 para 11. Nós vamos ter que ser mais agressivos. A gente vai para 11,25. O que acontece a partir do momento que a Selic vai para 11,25? Financiamento imobiliário fica mais caro. Para você que tem um financiamento, você vai continuar pagando a mesma parcela. Só que essa parcela, agora, vai ter um juros mais alto dentro dela. Então, você amortiza, né? Paga menos da sua dívida, porque a maior parte é juros. Para quem tem cartão de crédito, evite atrasá-lo. Primeiro que atrasar cartão de crédito é sempre ruim. Mas atrasar a partir de agora significa pagar um juros rotativo altíssimo, porque vai ficar cada vez mais caro. Para quem deve outras coisas, outras contas, e elas estão em atraso, essas dívidas vão ficar mais caras por causa do aumento da taxa de juros. Para quem investe, Tesouro Selic vai pagar mais, CDB de banco vai pagar mais, LCI, LCA, fundos de investimento de renda fixa vão render mais. Então, as aplicações da renda fixa, que a gente vai entrar nelas mais para frente, vão pagar mais por causa desse aumento da taxa de juros, certo? Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar constantemente
analisando. Não tem como fugir disso, porque ele é o início da sua vida como investidora, tá? Ele é o início da sua vida como empreendedora. Se uma empreendedora, por exemplo, tem um produto por um preço A, existe o aumento dos preços e ela não reajusta e ela não sabe onde buscar essa informação, o que vai acontecer? Ela vai continuar vendendo lá o mesmo design de sobrancelha, a mesma limpeza de sobrancelha de R$ 35, ela vai ter aumento nos preços, mas ela não vai repassar aumento para o cliente. Logo, o lucro dela começa a diminuir. Então, Selic é a taxa mãe da economia. Ela vai ditar tudo para você. Em seguida, nós temos o IPCA. O IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. É ele que o IBGE segue a cada 15 dias para saber os aumentos de preço. Então, Índice de Preços ao Consumidor Amplo significa todos os produtos da nossa economia. Desde a fruta, lá no hortifruti, até a compra do carro ou da casa. Então, eles querem medir todos os aumentos de preço. E o IPCA geralmente é um número negativo. Então, a gente está falando ali que sempre que você ver um número IPCA, então, por exemplo, IPCA 4%, 3%, 2%, 6%, você está vendo um número que ele é negativo. Tá? Então, o IPCA ele mede a inflação. Ele é a própria inflação. E ele vai receber apelidos. IPCA, IPCA 15, IPCA 30, INCC, INST e várias outras siglas. IGPM, para quem tem contrato de aluguel, se você pegar o seu contrato, você vai ver que lá na cláusula que fala sobre o reajuste de valores, aparece lá, reajuste de acordo com o indexador IGPM ou outro indicador complementar quando houver ausência deste. Eu já vi tanto contrato de locação de imóvel que eu já decorei essa parte. Aparece exatamente desse jeito. O IGPM é o Índice Geral de Preço Médio. Significa que ele vai aumentar o valor do seu aluguel pela média do IPCA. Então, inflação sobe, o aluguel fica mais caro. Inflação fica estagnada, coisa que não está acontecendo hoje, seu aluguel não diminui. Ele só fica estagnado, ele só não aumenta. Ou ele vai fazer um reajuste assim simbólico. Tá? Então, quando você vê, por exemplo, isso é uma dica muito importante para quem tem imóvel alugado. Quando alguém vira para você e fala assim, olha, o seu aluguel era R$ 2.000 e agora no seu próximo reajuste ele vai para 2.200. Significa aí que colocaram 10% de aumento. Pesquise qual é o IGPM acumulado dos últimos 12 meses, que é o índice que vai dentro do contrato de aluguel. Se lá dentro do contrato de aluguel fala que é IGPM, e você faz uma pesquisa no Google e descobre que o IGPM acumulado dos últimos 12 é 5% e estão te cobrando 10%, você pode reaver o valor do seu aluguel. Então, não era para ter aumentado de 2 para 2.200. Era para ter aumentado de 2 para 2.100. Claro que tudo vai depender do que está dentro do seu contrato de aluguel. Mas o IPCA, ele vai ser essa métrica que nós utilizamos para falar como que está a inflação, a desvalorização do dinheiro. Tá? Então, o IPCA não é bom. O IPCA é nosso inimigo, inclusive. Ele é o responsável pela queda do nosso valor de compra. Tá? Só que quando você encontra o IPCA dentro de uma aplicação financeira, então, por exemplo, a gente vai ver as aplicações híbridas, que pagam uma taxa atrelada ao IPCA, à inflação. Essa taxa, esse indexador IPCA, ele é geralmente um escudo de proteção para o seu bolso. Então, quando você entrar numa aplicação financeira, lá no seu Banco Inter ou qualquer outro banco, na parte de renda fixa, que tiver lá, IPCA mais 4% ao ano, significa que ele está pagando o IPCA, a inflação, mais 4% ao ano. Então, esse IPCA que vai aparecer dentro da sua aplicação, ele é um escudo de proteção. Se não tivesse esse escudo de proteção naquela aplicação, você estaria recebendo 4%, só que poderia ser que você estivesse perdendo dinheiro. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como isso acontece na prática. Tá? Então, o IPCA, ele mede, como eu coloquei aqui, serviços básicos,
serviços mais complexos, aluguel de imóvel, dívidas e várias outras coisas, tá? E como eu disse, a gente vai ter um conteúdo complementar para isso. E nós temos o CDI. O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. Não confundam CDI com CDB. CDB é Certificado de Depósito Bancário. É a aplicação que você usa para fazer ali a sua reserva financeira. CDB. CDI é Certificado de Depósito Interbancário. É a taxa que você recebe dentro da sua aplicação. E isso é normal no começo, você olhar e falar assim, eu invisto em CDI. Tecnicamente, quando você investe na renda fixa, você está investindo em CDI. Aí vou te perguntar, tá, mas qual é a aplicação? Aí você vai dar uma bugada. Você vai assim, não, mas eu invisto em CDI. Mas o CDI é o indexador. Eles vão querer saber qual é a aplicação. Quando você investe em CDI, renda fixa, você pode estar investindo no CDB, você pode estar investindo na poupança, você pode estar investindo numa LCI, numa LCA, num fundo de investimento, numa debênture. Então, você vai ter que entender que a sua aplicação tem um nome e o indexador é outra coisa. Aqui a gente está vendo indexador. E é claro que eu vou mostrar aqui exemplos de aplicações para vocês entenderem como isso aparece. Tá? Então, esses 3 caras aqui são os responsáveis por fazer o seu dinheiro render mais ou menos. E entender isso daqui é fundamental, como eu disse, não somente para os investimentos, mas também para a sua vida pessoal e para a sua vida profissional. Tá? Então, por exemplo, se a gente tem uma projeção de que a Selic vai aumentar, porque a inflação, né, o IPCA está aumentando, porque um depende do outro, a Selic só aumenta se eles perceberem que esse IPCA, essa inflação também está aumentando. A Selic ela é responsável por controlar o IPCA. Como assim, Bruno? A Selic é responsável por controlar o IPCA. Quando a inflação dispara no nosso país, os preços começam a ficar muito caros, e o Banco Central se reúne ali no Copom e decide elevar a taxa de juros, aumentar a taxa Selic, isso faz com que os empresários que pegam dinheiro emprestado com o banco deixem de pegar esse dinheiro e vão ter que se virar com o que eles têm. O brasileiro também vai diminuir o poder de compra. Então, ele não vai poder sair comprando qualquer coisa que ele vê pela frente. Tá, Bruno, mas por que isso seria bom? Porque vamos pensar o seguinte. Quando você tem inflação no país, significa que existe uma demanda, pessoas interessadas em uma quantidade de produto que tem uma quantidade muito pequena de produção. Então, vamos pensar o seguinte. Eu tenho essa caneca. Esta caneca foi produzida somente em 10 unidades. Então, eu tenho uma oferta muito pequena, somente 10 unidades. E eu tenho 50 pessoas interessadas. Eu posso colocar cada caneca dessa a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 reais se eu quiser. Por quê? Só tem 10 unidades, mas eu tenho 50 pessoas interessadas. Então, para cada uma caneca, eu tenho 5 pessoas dispostas a pagar por ela. Então, 3 pessoas não vão querer comprar, mas 2 ficaram interessadas. Então, como eu só posso vender uma caneca para cada 2 pessoas, elas vão ter que escolher quem vai pagar mais caro para comprar esta caneca. E isso é inflação. Você vai pagar muito caro por um bem. Quando a inflação dispara e o poder de compra do brasileiro é reduzido, o que vai acontecer? Eu não vou ter mais 5 pessoas interessadas nesse produto, porque elas não têm dinheiro. Logo, para eu conseguir vender esse produto, eu vou ter que diminuir o preço dele. Então, quando a taxa Selic dispara, ela está forçando os empresários e a própria população reduzir o seu estilo de vida, o seu poder de compra, para que os preços caiam. Se a Selic não faz isso, o que vai acontecer é, eu tenho 5 pessoas interessadas nesta caneca, eu estou vendendo esta caneca a 100 reais. Aí, uma influenciadora ou sai um comercial na TV falando que essa caneca é maravilhosa. E aí, mais pessoas se interessam por ela. Agora, ao invés de ter 50 pessoas interessadas nas minhas 10 canecas, eu tenho 100 pessoas interessadas nas minhas mesmas 10 canecas. Agora, eu posso vender essa caneca que eu vendia por 100, por 200 reais. Isso vai fazendo um efeito cascata na economia. Você vai vendo carros ficando cada vez mais caro, casas, apartamentos que são minúsculos, valendo na casa de $500 mil, 750 mil, 1 milhão. O sonho da casa própria ficando cada vez mais distante.
você começa a ver que o produto que você compra para atender sua cliente está 2, 3, 4, 5, 10 vezes mais caro, porque se existe uma demanda de pessoas interessadas muito alta e existe uma oferta de produto muito pequena, quem tem o produto pode deixar ele mais caro, porque se você quiser, você compra. Se você não quiser, vai ficar aqui. Mas eu não vou vender mais barato. Então, quando a Selic aumenta, ela está forçando que as pessoas diminuam o seu poder de compra e que as empresas diminuam os preços, ou pelo menos deixem eles estagnados. Então, é por isso que a gente vê esse aumento generalizado dos preços e a gente está vendo agora esse aumento da taxa Selic também, tá? Então, isso é uma constante. Aí, daqui 45 dias, o Copom vai pegar o relatório do IBGE de novo, vai ver se nós tivemos aumento ou redução dos preços. Se houver um novo aumento, eles vão aumentar a taxa Selic de novo. Os preços vão ficar mais caros, as dívidas vão ficar mais caras, o empresário que pega empréstimo para crescer, né, as grandes empresas que nós consumimos os produtos, não vão poder pegar empréstimo, porque vai ficar muito caro para eles pagarem esse empréstimo, e eles vão ter que começar a trabalhar com preço menor. Só que já existe projeção para os próximos anos, que a gente vai ver daqui a pouco através do Boletim Focus. O boletim que o Copom emite para mostrar para a gente quais são as estimativas da taxa de juros Selic, do IPCA, do CDI, do dólar, do PIB, para os próximos meses e para os próximos anos. E não é tão bom assim quanto a gente imagina. Tá? E o CDI, ele foi criado para ser um complemento ou para ser o irmão gêmeo da taxa Selic. Então, todas as vezes que você encontra uma aplicação CDB no seu banco, que rende, por exemplo, 100% do CDI, ele está rendendo hoje quase a mesma coisa que a taxa Selic. Nós falamos que a Selic e o CDI são irmãos gêmeos, com uma diferença. Um tem uma pinta, o outro não tem. O que seria essa pinta, Bruno? A Selic hoje está em 11,25. O 100% do CDI está em 11,15, 0,10 a menos do que a Selic. Então, essa é a única diferença entre os dois. A Selic hoje está rendendo 11,25, o 100% do CDI está rendendo 11,15, 0,10 a menos. E é sempre assim. 100% do CDI é 0,10 a menos do que a taxa Selic daquele período. Tá? Quando eu falo período, é o dia que você está olhando a taxa de juros. Se daqui a um ano a gente olhar para a taxa de juros e ela estiver em 10%, a Selic estiver em 10%, 100% do CDI vai passar a valer a 9,90, 0,10 a menos do que a taxa Selic. Se daqui a 5 anos a taxa Selic for para 2%, 100% do CDI vai render 1,90, 0,10 a menos. Então, o setor bancário, né, o setor financeiro, viu que o governo, junto com o Banco Central, criou a Selic para proteger o bolso do brasileiro. O banco olhou e disse, nós precisamos criar alguma coisa parecida com isso. Eles criaram CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Tá? O que eles usam como métrica? Taxa Selic. A diferença é que eles vão render sempre 0,10 a menos. Então, quando você vê que a taxa de Selic aumentou, suas aplicações ali de banco também vão aumentar, com exceção da coitada da poupança. E vocês vão aprender sobre a poupança velha e a poupança nova e vão descobrir que em nenhum dos casos ela é boa para você. Tá? Porque a poupança é a única pobre coitada que, independente da Selic aumentar ou diminuir, não muda nada na vida dela. Ela vai render sempre o mesmo, e às vezes até menos. Tá? Então, hoje, no momento que nós estamos fazendo essa aula, a poupança no auge dela está pagando 6,17. Com uma inflação de 4,59. Ou seja, se você pega 6,17 menos 4,59, você vai ver que você vai ficar com uma taxinha de retorno bem pequenininha, né? Enquanto a taxa Selic está em 11,25 e o 100% do CDI está em 11,15. Vocês vão ver isso daqui a pouco nas aplicações, como é que funciona. Tá? Então, essas três peças são fundamentais aqui para a gente conseguir entender como funciona a valorização ou desvalorização das nossas aplicações. E aí, a gente entra também na separação da renda fixa. Então, eu falei para vocês anteriormente que existem dois tipos de investimento: renda fixa e renda variável.
Dentro da renda fixa, ainda existem os títulos públicos ligados ao Tesouro Direto e existem os títulos privados que são ligados aos bancos. Aí vai surgir a dúvida de algumas pessoas. Bruno, eu entrei lá no Banco Inter e eu vi que no Banco Inter tem Tesouro Direto. Então, ele é um título privado, né? Porque está dentro do banco. Não. Tudo que é título privado está na aba Renda Fixa. O Tesouro Direto tem uma aba separada, porque ele é título público. O que é o título público? Você empresta dinheiro para o governo. Tá? Nós vamos ter uma aula só de Tesouro Direto. E aí eu vou especificar tudo que você precisa saber sobre o Tesouro Nacional. Então, dentro do Tesouro Direto, você tem um monte de aplicações. Tá? Hoje nós temos mais ou menos 36, 37 aplicações dentro do Tesouro Direto. Nós temos Tesouro pré-fixado com juros semestrais, que é um tesouro que a cada 6 meses ele te paga um pouquinho de renda. Vou falar se isso é bom ou se é ruim lá na aula de Tesouro Direto. Nós temos o Tesouro Selic, que é atrelado à taxa de Selic. Então, quanto maior a taxa Selic, mais ele paga. Quanto menor a taxa Selic, menos ele paga. Temos o Tesouro IPCA, que é o tesouro que paga a inflação para proteger o seu bolso. Temos o Tesouro IPCA com os juros semestrais, que paga rendimento a cada 6 meses. Agora, de 2020 para cá, quando o Tesouro Direto fez 20 anos, eles lançaram o Tesouro Renda Mais, que é um tesouro complementar para a sua aposentadoria. Particularmente, eu já adianto que não vejo isso como uma boa aplicação. Vou explicar lá mais para frente, mas não é tão interessante assim. Mas é um complemento para a aposentadoria. E nós temos também o Tesouro Educa Mais, que saiu em 2022, que é voltado para a faculdade dos seus filhos. Ou até mesmo a sua faculdade, se você quiser fazer faculdade daqui a tantos anos. Tá? Então, o Tesouro ele lançou aí esses títulos para que você possa investir nos mais diversos objetivos de vida. Então, tem investimento para quem quer comprar casa, tem investimento para aposentadoria, tem investimento para viagem, tem investimento de vários tipos diferentes. Esses títulos estão ligados diretamente ao governo. Então, você, quando compra essas aplicações, está emprestando dinheiro para o governo. Deus o livre, Bruno. É o governo do Lula, é o governo do Bolsonaro, é o governo do Joãozinho da padaria. O Tesouro Direto não tem ligação direta com o governo federal. Tá? Então, nenhum presidente tem poder sobre o Tesouro Direto. Quem controla o Tesouro Direto é o Banco Central. O Banco Central ele é separado do governo federal. Então, o governo precisa de dinheiro para honrar os seus compromissos, né, o seu orçamento. Assim como você tem orçamento, o governo também tem. E quando falta dinheiro, ele vai lá no Tesouro Direto, vai no Banco Central e fala, olha, Banco Central, eu preciso do dinheiro aí do Tesouro Direto. Libera essa grana para mim. O Banco Central vira para o governo e fala assim, olha, eu vou liberar, mas vou liberar só tanto. E desse valor, você vai pagar um juros bem alto. E ele aceita pagar essa dívida. O Banco Central libera esse dinheiro para o governo, ele usa para a finalidade que ele precisava usar, mas quem vai pagar esse investimento para a gente é o Banco Central. Bruno, mas não é arriscado o Tesouro Direto quebrar? Se o Tesouro Direto quebrar, o nosso país inteiro quebrou. Logo, o dinheiro que você tem guardado nos bancos, o dinheiro que você tem guardado na Previdência, o dinheiro da Previdência Social, já era. Tá? O Tesouro Direto é considerado a aplicação mais segura do nosso país. A gente fala que o Tesouro Direto é a aplicação mais segura do Brasil e o Tesouro Americano é o tesouro mais seguro do mundo. Tanto é que vocês vão aprender sobre o Tesouro Internacional também. Então, o Tesouro Direto, você vai estar emprestando dinheiro ali para o governo. Por isso que é um título público. Os títulos privados, que são ligados ao banco, são aqueles mais populares. Poupança é um título privado. CDB, você empresta dinheiro diretamente para o banco. LCI e LCA. LCI é letra de crédito imobiliário. Através dos bancos, você empresta dinheiro para o setor imobiliário. LCA, letra de crédito do agronegócio. Você empresta dinheiro através dos bancos para o agro. Você tem as CRIs e CRAs. CRI é Certificado de Recebível Imobiliário e CRA é Certificado de Recebível do Agronegócio. É a mesma coisa que a LCI e a LCA. Só que essas
4 aplicações, LCI, LCA, CRI e CRA. Muito mais o CRI e o CRA. São aplicações difíceis de serem controladas, então é uma recomendação, não compre esse tipo de aplicação. Existe uma outra alternativa para você emprestar dinheiro para o agronegócio ou para o setor imobiliário sem ser por essas aplicações. Qual que é a vantagem delas? Que elas não pagam imposto de renda. Tem aplicação que paga imposto de renda, tem aplicação que não paga imposto de renda e eu também vou mostrar para vocês. Certo? Já a LCI e a LCA são aplicações mais simples, mais acessíveis. Quando eu digo acessível é porque custa R$50, R$100. Algumas CRIs e CRAs acabam custando mais caro, tá? Então, assim, às vezes não faz sentido. Nós temos os fundos de investimento. No resumo, um fundo de investimento é um pacote. Dentro dele, você tem um pouco de CDB, LC, LCA, um pouco de tesouro direto. Então, ele faz uma sacola ou uma cesta, coloca essas aplicações dentro dela e vende em valor de cota para você por um preço mais em conta. Então, por exemplo, para você investir no Tesouro Selic hoje, você tem que desembolsar R$150. Para comprar um CDB, você consegue investir a partir de R$1. Para comprar uma LC, uma LCA, você vai investir a partir de 50, R$100. Aí, digamos que para você comprar essas 3 aplicações, você tem que desembolsar R$400. E aí você vai ter um pouco de cada. No fundo, você tem essas aplicações todas por um valor a partir de R$100. Só que é óbvio, isso parece muito bom, né? Porém, quando você compra um fundo de investimento, ele perde algumas seguranças. Por exemplo, o Tesouro Direto, vocês vão ver que tem a segurança do Tesouro Nacional. Significa que se acontecer qualquer coisa, o Tesouro Nacional cobre o valor do seu investimento. Banco Inter quebrou, Tesouro Nacional vai cobrir o valor do seu investimento. CDB quebrou, o FGC, Fundo Garantidor de Crédito, vai cobrir ali a sua aplicação. Tá? Porém, quando você coloca esses investimentos dentro de um fundo de investimento, eles acabam perdendo essas garantias. Então, é assim, você consegue comprar por um valor mais acessível, porém essa acessibilidade custa a proteção. Você perde as proteções. Como eu disse, mais para frente eu vou explicar cada um desses aqui no detalhe. E nós temos as debêntures, que é você emprestar dinheiro para empresas privadas, Itaú, Santander, Petrobras, Vale, Casas Bahia, Magazine Luiza e várias outras empresas, onde você empresta dinheiro para elas através do banco. Debêntures são ótimas aplicações, mas tudo depende de quem você está prestando o dinheiro. Na verdade, para qualquer um destes casos, vai depender muito para quem é que você está emprestando. Então, para quem gosta de dica pronta, toma cuidado. Ah, CDB tanto pagando tanto, olha que maravilha. Quem é o dono desse CDB? Ah, é o banco BMG. Ah, é o Banco Itaú. Ah, é o Banco Bradesco. Esses a gente sabe mais ou menos quem é. Aí aparece Banco Daicoval, aparece Banco da China, Banco de não sei o quê. Você sabe quem são esses bancos? O que, que eles fazem? Como eles fazem dinheiro? Como que é as informações desses bancos, dessas empresas, no Reclame Aqui? Porque também é uma forma interessante de você descobrir se é seguro ou não comprar uma aplicação. Porque, às vezes, você vai ver aplicações que pagam muito bem, porém são zero segurança. O emissor, que é quem está vendendo a aplicação para você, é ruim, é arriscado. Então, a gente vai ver isso também para vocês entenderem um pouco melhor esse risco mais para frente. Então, títulos públicos ligados ao Tesouro Direto. Títulos privados ligados ao banco. Importante, isso aqui vai cair na avaliação. Tá? Então, estudem títulos públicos e títulos privados. Certo? Então, basicamente aqui, a gente está falando que do lado de título público, você vai emprestar dinheiro para o governo. Do lado de título privado, você está emprestando dinheiro através dos bancos. Diretamente para os bancos ou para outros tipos de investimentos através do banco, mas sempre por dentro de um banco. E aí entra o que buga muito a cabeça das pessoas, mas não é tão difícil assim. É só a gente aprender a interpretar as informações. Dentro da rentabilidade das aplicações, existe pré-fixado, pós-fixado e híbrido.
O que seria essas três classes de investimentos? Seja para título público do governo, ou seja título privado ligado a banco, uma aplicação financeira sempre vai ser um desses três tipos. Ou ela vai ser pré-fixada, ou ela vai ser pós-fixada, ou ela vai ser híbrida. Começando aqui pelo pré-fixado. São aqueles investimentos que no momento da compra do título, já sabemos quanto irá pagar de rentabilidade no vencimento. Então, por exemplo, quando você vê 4%, 7%, 12%, 14% ao ano, quando você vê uma aplicação, seja no Tesouro Direto ou no banco, que aparece com esses dizeres 4% ao ano, 7% ao ano, 12% ao ano, significa que ele é pré-fixado. Independente da taxa Selic aumentar ou diminuir, da inflação aumentar ou diminuir, ele vai te pagar exatamente o valor que está aparecendo ali para você. E eu vou dar um exemplo daqui a pouco. Então, apareceu 12% ao ano, vai render 12% ao ano até o vencimento. Então, digamos que você tem um CDB de 12% ao ano para 2027. Significa que 2025 ele vai render 12%, 2026 ele vai render 12% e 2027 ele vai render 12%. Sempre em regime de juros compostos. É sempre rendendo sobre o valor anterior. Tá? E eu vou mostrar isso para vocês também. O pós-fixado é aquele que a gente até consegue projetar quanto que ele vai render, porém só dá para saber de fato quanto que você vai ter no momento do vencimento da aplicação. Por quê? Ele está indexado a Selic, ao IPCA, ao CDI. E esses variam. Então, quando você encontra, por exemplo, lá o CDB de liquidez diária do Banco Inter rendendo 102% do CDI, significa que hoje ele está rendendo 102% do CDI de hoje. Só que 102% do CDI hoje vale um percentual. Daqui a um ano, esses mesmos 102 vai valer outro percentual. Então, a gente fala que é pós-fixado, porque você só vai saber no pós-vencimento. Pré-fixado, eu sei hoje. Pós-fixado, eu só vou saber lá no futuro. E geralmente ele vai aparecer assim para você: 98% do CDI, 100% do CDI, 120% do CDI, 200% do CDI. Tá? Não vai aparecer ao ano, igual é o pré-fixado. Então, pré-fixado, 12% ao ano. Pós-fixado, 102% do CDI, da Selic, do IPCA. Então, é sempre de um desses três. Ou é Selic, ou é IPCA, ou é CDI. Apareceu essa palavrinha, Selic, IPCA e CDI na sua aplicação, ele é pós-fixado. E ainda tem os híbridos. Os híbridos são aqueles que têm os dois indexadores anteriores, pré-fixado e pós-fixado. Por exemplo, você vai encontrar uma aplicação que ela é pré-fixada e pós-fixada juntas. Vai aparecer assim para você: IPCA mais 4%. IPCA mais 7%. IPCA mais 6%. Selic mais 0,2%. Selic mais 0,15%. CDI mais 7%. Tá? Então, vai ser sempre uma taxa pós-fixada e uma taxa pré-fixada. Apareceu duas taxas juntas na sua aplicação, ela é uma híbrida. Tá? Então, pré-fixado, 7%, 8%, 12% ao ano. E aqui esses valores que eu estou falando, 4, 7, 12, são valores aleatórios, tá? Você pode encontrar aplicações pagando 11,35% ao ano, 11,28% ao ano. Apareceu um percentual e ao ano, você já sabe que é pré-fixado, tá? Alguns bancos colocam dentro das características da aplicação se ele é pré, pós ou híbrido, tá? Mas isso daqui é para vocês entenderem caso vocês não encontrem uma aplicação que tenha essa informação. Então, você vai ter sempre esses três: pré-fixado, pós-fixado e híbrido. Os indexadores Selic, CDI
e IPCA geralmente aparecem nos pós-fixados e nos híbridos. Pré-fixado não tem impacto de indexador, tá? Mas a gente, óbvio, vai olhar para o indexador também para poder comparar se ele está rendendo bem ou não. Então, geralmente, indexadores estão ligados diretamente a aplicações pós-fixadas e híbridas. E aplicações pós-fixadas e híbridas são afetadas diretamente pela taxa de juros Selic, por ser o principal indexador da renda fixa. Então, como reconhecer o que é uma e o que é outra? Porque você vai chegar no seu banco e vai estar lotado de aplicação diferente. Eu trouxe aqui alguns exemplos para você entender. Então, por exemplo, os pós-fixados são as aplicações que em seus nomes ou nas informações adicionais já mencionam os indexadores Selic, CDI e IPCA. E podemos realizar projeções. Projeções. Vamos lembrar que projeção não é fato. Projeção é especulação pela informação que a gente tem, tá? De quando renderão no futuro, mas que podem variar para mais e para menos, dependendo da taxa de juros. Então, por exemplo, quando você entra lá na parte de renda fixa do Banco Inter ou de qualquer outro banco, você vai encontrar lá um CDB. Né? A maior parte dos bancos hoje tem um CDB de liquidez diária. Então, olha só, no CDB do Banco Inter, você vai achar um CDB de liquidez diária. Rende até 102% do CDI. Olha só, 102% do CDI. Logo, ele é um pós-fixado, porque tem o nome CDI dentro da aplicação. Então, mais uma vez, 102% do CDI. Dentro dele tem o CDI. Logo, ele é um pós-fixado. Tesouro Selic. Tesouro Selic tem uma pegadinha, tá? A gente vai ver isso nas aulas de Tesouro Direto, mas vou adiantar aqui. O Tesouro Selic, ele rende Selic mais 0,05% ao ano. Você vai imaginar o seguinte, opa, peraí, o Bruno falou que quando aparece um indexador pós-fixado mais uma taxa, ele é híbrido. Verdade, ele é um híbrido. Mas se vocês olharem aqui, o que ele está pagando no mais é 0,05, ou seja, isso aqui não é nada. Isso daqui é uma variação cambial do dia. Então, a gente não considera nada no Tesouro Selic que vem depois do mais. A gente só considera a Selic. Então, por isso que a gente fala que a Selic é um pós-fixado. Tesouro Selic rende a Selic. E Selic é um indexador da fixa pós-fixado. Então, sempre que você for comprar Tesouro Selic, ele é uma aplicação pós-fixada. Você só vai saber de fato quanto que essa aplicação vai render no vencimento. E lembrando que toda aplicação tem vencimento, independente dela ter liquidez diária, né? Você poder pegar seu dinheiro a qualquer momento ou não. Certo? Inclusive, fica uma orientação aqui para você. Caso você ainda não esteja fazendo sua reserva financeira e vai começar aquele dinheiro que você precisa ter guardado para uma emergência, estas duas aplicações são as únicas indicadas. CDB de liquidez diária e Tesouro Selic. Quando você entrar na aba do Tesouro Direto dentro do seu aplicativo do celular ou no próprio site do Tesouro Direto, você vai ver que tem o Tesouro Selic 2027 e o Tesouro Selic 2029. Bruno, qual que é o melhor? Selic 2027 ou 2029? Tanto faz. É a mesma coisa, só muda o vencimento. Um vence em 2027, o outro vence em 2029. Mas ambos podem ser resgatados a qualquer momento. Não coloque o seu dinheiro da reserva. Você pode até anotar isso se você quiser, tá? Ou grava aí na cabeça. Não coloque o dinheiro da sua reserva financeira em aplicações que seu dinheiro vai ficar preso. Ou seja, pré-fixados e híbridos, porque esses só pode pegar no vencimento. As únicas aplicações que dá para você pegar o seu dinheiro antes do vencimento é CDB de liquidez diária ou Tesouro Selic. Colocou um tesouro pré-fixado, um CDB com vencimento lá para 2030 pré-fixado, você não vai poder tirar o seu dinheiro antes. Ah, mas eu preciso e eu não me atentei. Meu amor, você vai poder ligar para o Papa.
Você vai poder pegar na mãozinha do Papa e ir lá no banco e falar, olha, o Papa veio me ajudar a liberar o dinheiro. Não vão liberar. Vão pedir a bênção para o Papa, pedir uma oração, mas não vão liberar o dinheiro para ele. Tá? Então, não coloque dinheiro de reserva em outras aplicações que não seja CDB de liquidez diária e Tesouro Selic. Tá? Então, grava isso. A aplicação financeira de curto prazo, reserva financeira, precisa ser CDB de liquidez diária ou Tesouro Selic. Não tem essa informação de liquidez diária, está em dúvida? Manda mensagem para mim. Bruno, encontrei uma aplicação que ela serve para reserva financeira, a gente vai avaliar juntos. Se aparecer que tem rendimento ou liquidez somente no vencimento, não pode. É Tesouro Selic ou é CDB de liquidez diária. Certo? Por ordem de segurança, né, de rentabilidade e segurança, o Tesouro Selic é melhor do que o CDB de liquidez diária. Bruno, então por que você fala para a gente colocar o dinheiro no CDB de liquidez diária para reserva? Porque o CDB de liquidez diária é a partir de R$1, enquanto o Tesouro Selic custa a partir de R$ 154,27. Se você é uma pessoa que está começando agora a guardar dinheiro, talvez você não tenha R$ 154,27 para guardar. Você tenha R$100. Não dá para comprar Tesouro Selic com R$100. Então, você vai para outra alternativa, que é o CDB de liquidez diária. Bruno, e se o Banco Inter quebrar? Ele tem essa característica aqui de garantido pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Se o Banco Inter quebrar, o FGC cobre o seu dinheiro. É por isso que a gente fala, não deixe dinheiro parado em conta. Se o banco quebrar e seu dinheiro estiver parado na conta corrente, você vai perder seu dinheiro. O FGC e o Tesouro Direto só cobrem o dinheiro que está investido. Dinheiro parado em conta. Se o seu banco quebrar, você perdeu, tá? Não adianta chorar, porque já era, certo? Então, pós-fixados atrelados aos indexadores. Os pré-fixados, eles aparecem nessa roupagem. Estes, por sua vez, são representados por taxas AA, ou ao ano. Aqui no Brasil, nosso sistema financeiro é sempre ao ano. Existe ao mês, AM, e ao ano. Aqui no Brasil é ao ano. E não possuem indexadores em sua composição. Além disso, a ideia de pré-fixado vem do fato de que, independente da taxa de juros, a Selic, as rentabilidades não mudam até o vencimento. Então, você vai entrar lá no Tesouro Direto, você vai ver que tem uma aplicação chamada Tesouro Pré-Fixado 2027, te pagando 12,38% ao ano. Ou seja, no próprio nome dele, já traz para a gente aqui, ó, que ele é pré-fixado. Significa que, hoje, por exemplo, esse Tesouro pré-fixado está pagando já mais do que o Tesouro Selic. Porque o Tesouro Selic paga a Selic. A Selic está em 11,25. Então, esse carinha aqui está pagando para você 12,38 e vai te pagar este valor até o dia 1º de janeiro de 2027. Significa que, do momento atual até o dia 1º de janeiro de 2025, ele vai render de forma parcial ao tempo que foi investido. De janeiro de 2025 a janeiro de 2026, ele vai render 12,38. De janeiro de 26 a janeiro de 2027, ele vai render mais 12,38. Então, é ao ano. Sempre sobre o valor. Então, se você investe hoje R$100, daqui alguns meses, digamos que lá em janeiro, 1º de janeiro, ele vai ter virado R$101. De 1º de janeiro de 25 a 1º de janeiro de 26, ele vai render 12,38%. Então, seus R$100 vai virar 112,38, 39. De 2026 para 2027, ele vai render mais 12,38. Então, vai ser 12,38 sobre os 112,38 do ano anterior. E eu vou ensinar vocês a calcular esse ano a ano também, tá? Tanto na mão quanto na calculadora. Então, você vai ter ali mais ou menos, no final desse período, uns R$126, R$127, certo? Já o CDB, aqui de um outro banco, o CDB da Quista, estava pagando na semana retrasada 13,15 ao ano. Então, o que é esse 13,15 ao ano? É quanto está pagando até o vencimento. E o CDB da Quista vence lá em 8 de outubro de 2026.
Significa que, ano a ano, até 2026, ele vai te pagar esse compromisso de 13,15 ao ano. E ele também tem garantia do FGC. Então, orientação. Todas as vezes que você for comprar uma aplicação, veja se tem um escudo de proteção, ou do Tesouro Nacional, ou garantido pelo FGC. Se a aplicação que você estiver comprando não aparece essas duas informações, toma cuidado. Porque significa que se o banco quebrar, se a instituição financeira quebrar, talvez você não consiga pegar o seu dinheiro de volta. Tá? Então, olha só, neste caso, seja o Tesouro pré-fixado, ou seja o CDB da Quista, eles estão pagando taxas pré-fixadas. Então, independente da Selic aumentar ou diminuir, eles vão pagar estes valores para você. Certo? E aí cabe levar em consideração quem é a empresa Quista SA. Então, olha só, ele está pagando uma boa taxa de retorno, né? 13,15. Como eu sei, Bruno, que a taxa é boa ou ruim? Você vai olhar por base da taxa Selic. Hoje a taxa Selic está 11,25. Então, tudo que é acima da taxa Selic está te pagando melhor. Então, olha só, este CDB da Quista me paga 13,15. Então, ele está pagando quase 2% a mais do que o Tesouro Selic, né? Ou um Tesouro pré-fixado de 11,25%. Ele está, por exemplo, pagando mais do que o Tesouro pré-fixado. Então, se eu estivesse escolhendo aqui entre este Tesouro pré-fixado ou este CDB da Quista, por rentabilidade, por percentual, o CDB da Quista seria melhor. Aí eu vou olhar para o valor de investimento mínimo. O investimento mínimo do Tesouro pré-fixado é na casa dos R$ 35, R$ 40, enquanto o CDB da Quista é a partir dos R$ 100. Então, olha só, ele te paga uma rentabilidade maior, mas o valor de investimento também é um pouquinho mais alto. A gente também tem os riscos. O Tesouro Direto é a aplicação mais segura do Brasil, enquanto o CDB da Quista é de uma empresa financeira. É muito mais fácil uma empresa financeira quebrar do que o Tesouro Direto. O Tesouro Direto quebrou, acabou. O Brasil quebrou. Um banco não. Tá? Então, querendo ou não, quando eu escolho uma aplicação que rende um pouco mais, eu estou comprando risco. Que risco é esse? O valor da aplicação é um pouquinho mais alto, a segurança é diferente, apesar de ser garantido pelo FGC, eu estou comparando com o Tesouro Direto. Então, Tesouro Nacional é sempre melhor aí do que as outras seguradoras. Mas a gente tem um histórico no Brasil de confisco de poupança, de presidente pegar o nosso dinheiro. Não existe isso, eu já expliquei, né? O Fundo Garantidor de Crédito, o Tesouro Nacional, tem regras. Nenhum presidente pode pegar o seu dinheiro. Tá? Então, quando essas notícias aparecerem, desconfia porque existe uma lei de proteção ao investidor. Tá? Ninguém pode pegar o seu dinheiro. Outro ponto que é muito importante, mas o governo gasta muito, mas o governo tem sempre problemas. Sim, mas por incrível que pareça, o governo é o melhor pagador que existe na economia. Quer emprestar dinheiro? Governo. Por incrível que pareça, ele é o cara que não dá calote, ele paga. E até porque de tudo que investem no Tesouro Direto é só 2% da dívida total do governo. Então, para o governo te dar um calote, minha filha, o Brasil tem que estar numa situação assim muito ruim, tipo, é fim do mundo. Já tivemos todo tipo de catástrofes que vocês imaginarem. Banco Itaú quebrou, Bradesco, Santander, Itaú, empresas grandes, Petrobras, Vale e outras quebraram. O país quebrou. Aí o Tesouro vai quebrar. Por que o Tesouro vai quebrar? Porque ele não vai ter dinheiro suficiente para emprestar para a população. Aí ele quebrou. Tá? E como, por mais desafiador que esteja a nossa economia, isso é algo assim que tem uma chance de 0,00001% de acontecer, o Tesouro acaba sendo uma aplicação extremamente segura. Tá? O Brasil tem negócios com vários outros países, o Brasil pega dinheiro emprestado com os Estados Unidos. Então, assim, a gente tem uma boa fama de pagador. Tá? A gente tem uma boa classificação de risco. E o Banco Quista? Banco Quista, será que ele é um bom pagador? Google, reclame aqui, Banco Quista. Quais são as informações sobre esse banco? Outra informação que é legal para vocês gerenciarem o risco de uma aplicação são as cores. Cores. Eu chamo isso de sistema semáforo. Repara que aqui no Banco Inter, do lado da aplicação, sempre aparece uma corzinha. Essas cores são verde, azul, amarelo, laranja, vermelho e vinho. Sistema semáforo. Azul e verde
ok. Amarelo, atenção. Vermelhinho, cuidado. Então, aqui, o azul é seguro, o amarelo é atenção. E por que é atenção nesse caso? Primeiro, porque ele está cobrando R$100 para você investir nele. Segundo, porque é um banco risca. Então, ele deve ter alguma coisa ali de risco relacionado à aplicação. Nesse caso específico, é porque ele está te prometendo 13,15 ao ano e porque o seu dinheiro vai ficar preso por esse período de tempo. Tá? Então, por isso que ele acaba sendo um pouquinho mais arriscado, mas ele é risco médio, de médio para baixo. Tá? Então, pré-fixados, você sabe no momento da compra quanto você vai ter de retorno. Híbridos ou atrelados à inflação, você já vai ver desta forma. Olha só, você tem uma taxa pós-fixada, IPCA, por exemplo, e uma taxa pré-fixada, 4,83% ao ano. Olha só o Tesouro IPCA 2029. Vencimento em 15 de maio de 2029, ele rende IPCA mais 6,89 ao ano. Ou seja, para eu saber quanto que é esse IPCA, eu vou ter que jogar no Google. Quanto que é o IPCA hoje? Tá? E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Lá dentro do Banco Inter tem o CRI Cogna. Quem é a Cogna? Securitizadora. Quem é a Cogna? Né? Quem é a empresa True Securitizadora SA? Ela está pagando IPCA mais 7,65. Então, ela está protegendo você da inflação e está te pagando ainda mais 7,65 ao ano. E olha só, esta aplicação é isenta de impostos. Aparece aqui o leãozinho com uma barrinha dizendo que você não paga imposto sobre essa aplicação. Então, você tem uma aplicação verdinha também, porque ela é segura, tanto o Tesouro IPCA quanto o CRI da Cogna. O que a gente está vendo aqui parecido nas duas aplicações? Rende IPCA mais uma taxa. IPCA mais uma taxa. Então, toda vez que você entrar numa aplicação que tiver os dois, IPCA mais alguma coisa, ele é híbrido. Tá? Ele tem uma taxa pré-fixada e uma taxa pós-fixada. O que paga para a gente de verdade é a taxa pré-fixada, porque o IPCA é só para proteção. Tá? Então, no caso do híbrido, você vai ter essas duas taxas. O que é melhor? Pré-fixado, pós-fixado ou híbrido? A resposta é: depende da taxa de juros e da inflação. Por exemplo, hoje a taxa Selic está em 11,25. O IBGE disse para a gente que a inflação acumulada dos últimos 12 meses está em 4,42. Tá? Então, hoje o IPCA rende 4,42 dentro de uma aplicação. Então, quando você volta lá no IPCA, deixa eu voltar aqui. Quando você pega aqui, ó, essa aplicação que fala IPCA mais 6,89, é o IPCA dos últimos 12 meses, 4 e pouquinho, mais 6,89. Aqui também, 4 e pouquinho, mais 7,65. E aí, como eu disse, a resposta é depende. Por quê? Depende muito dessas duas informações. O está Selic hoje? Por exemplo, se a Selic hoje está 11,25 e o Tesouro Selic é a aplicação mais segura do Brasil, por que você vai colocar o seu dinheiro na poupança que rende 6,17? Não faz sentido, né? Mas tem gente que ainda vai preferir colocar o dinheiro na poupança. Então, olha só. Se eu vou guardar meu dinheiro, eu vou procurar aplicações que me paguem acima de 11,25. Eu vou procurar aplicações que me paguem acima de 4,42 da inflação. Porque se eu pego, por exemplo, uma aplicação com uma poupança, deixa eu abrir até uma calculadora aqui para eu poder mostrar isso para vocês melhor. Vamos pensar o seguinte. Calculadora. Vou trazer vocês para cá. A poupança hoje rende, no seu 100%, né, no seu auge, 6,17. 6,17. Essa é a rentabilidade da poupança hoje. No nosso material, a gente está vendo que a inflação acumulada nos últimos 12 meses foi de 4,42. Então, a gente vai descontar essa inflação. Menos 4,42. Quanto que ficou para você de rentabilidade real? 1,75. O que significa isso, Bruno? Significa que se hoje você colocar R$100 lá na sua aplicação da poupança, ela vai render 6,17. Então, você vai ter 106,17.
R$ 106,17. Porém, se a gente desconta a inflação, você vai ter na sua conta 106,17, mas esse dinheiro vai ter o poder de compra de 101,75. Porque o valor que vai aparecer na sua conta vai ser 1, mas o quanto ele compra de fato no futuro vai ser o desconto da inflação. Então, você vai ter uma aplicação que te rendeu 6,17, então você vai ter R$ 106,17, porém, este valor só compra o mesmo que 101,75. Vamos fazer agora com o caso do Tesouro Selic. Tesouro Selic paga a Selic. E a Selic hoje está em quanto? A Selic está em 11,25. Então, a Selic está nos pagando 11,25. Então, se a Selic estava nos pagando 11,25, o Tesouro Selic nos paga 11,25. Se eu coloco agora aqui R$ 100, deixa eu pagar aqui, R$ 100, opa, deixa eu pagar aqui, R$ 100 mais 11,25, quanto que nós temos? 111,25, certo? 111,25. Se eu desconto aqui a inflação menos, qual que era o valor da inflação? Eu esqueci, 4,42, menos 4,42, eu ainda vou ter R$ 106,83. Então, o meu dinheiro era 111,25, mas ele vai ter poder de compra de 106,83. Você prefere colocar R$ 100 na poupança e ter 101,75 de valor de mercado? Ou você prefere colocar no Tesouro Selic e ter um valor de compra de 106,83? Tá? Então, por isso que nas aplicações que você fizer, vai sempre aparecer valor bruto, valor líquido, taxa de juros e taxa real. Por quê? Quando você compra uma aplicação do Tesouro ou qualquer outra aplicação, você está rendendo sobre uma certa rentabilidade. Só que você precisa descontar a inflação. E para você descontar a inflação, você precisa acompanhar o IBGE. E é por isso que temos um material complementar. Então, se você clicar aqui neste ícone, né, nessa imagem, ele vai te mandar para este conteúdo complementar que está lá na pasta do YouTube. E lá na pasta do YouTube vai ter a descrição. Você vai descer aqui, ó. Opa, peraí. Neste material complementar, você vai descer aqui nas informações e vai ver que eu coloquei aqui, ó. Clique no link abaixo e vá mais além com mais um conteúdo. Isso daqui vai te mandar para dentro do site do IBGE, que é este cara aqui que fala sobre a inflação. E olha só que coisa engraçada. O print que eu mostrei aqui para vocês da inflação, né, do IBGE, na semana passada estava em 4,42. Ele já foi atualizado. A inflação atualizada de outubro é 4,76. A inflação aumentou. Sacanagem, né? Setembro foi 4 e pouquinho, agora já está em 4,76. Significa que seu poder de compra diminuiu em 4,76. Certo? Então, isso daqui é o IPCA. Olha o INPC. E aqui, neste artigo do IBGE, vai falar sobre o que é inflação, para quem serve o IPCA e o INPC, calculadora do IPCA, qual a diferença entre eles, cada localidade. Então, olha só, ele vai falar do Brasil, mas ele vai falar também de cada estado de forma separada, qual foi o aumento dos preços em cada localidade. Então, aqui, por exemplo, a gente consegue enxergar que em São Paulo nós tivemos um aumento de preços de 0,87% de um mês para o outro. Então, isso daqui é bem bacana para você conseguir acompanhar os preços, os aumentos. Porque se fala tanto em IPCA, como ele é calculado, índice pessoal de inflação, poder de compra, curiosidades do IPCA, tem videozinho aqui do Banco Central e do IBGE, que é muito legal vocês assistirem. Outros índices de inflação do IBGE. IPCA 15, IPCA-E, IPP, SINAP, índices de inflação de outras instituições, IGPM, IPC, PIB e vários outros.
Então, isso daqui é material complementar para vocês assistirem, tá? Pouquinha coisa vocês têm que fazer, né? Para estudar. Pouquíssima coisa. Então, olha só. É só clicar aqui no link do material que você vai lá para a parte do material complementar. O material complementar já está no canal do YouTube, lá para vocês poderem acessar e estudar. Porque para você calcular rentabilidade de qualquer investimento, você vai ter que fazer isso, certo? Então, olha só, no Boletim Focus, a projeção dos próximos anos, 24, 25, 26, 27, tanto para a Selic quanto para o IPCA. E eu coloquei de negativo aqui o IPCA para vocês conseguirem enxergar a expectativa do mercado. Então, olha só, a inflação para o final do ano de 2024 está prevista em 4,59. A gente viu que está 4,76 lá no acumulado. 4,59, 4,3 para 2025. A gente tem 3,61 para 2026 e 3,50 para 2027. A gente também consegue enxergar a Selic em 11,75 até o final de 2024, 11,50 até o final de 2025, 9,75 para o final de 2026. Pouco provável isso acontecer, porque vamos estar em ano eleitoral, então tem que melhorar muito a economia para essa Selic cair, e 9,25 em 2027. Ou seja, pelos próximos aí 3 anos e pouquinho, você vai ver uma taxa de juros alta e você vai ver também uma inflação alta. Então, a gente sempre vai ter que fazer essa dobradinha. Estudar Selic, IPCA e estudar o IBGE, para você saber a sua aplicação vai render mais ou vai render menos. Então, olhando para isso, o que seria melhor entre essas aplicações, né? Um Tesouro Selic, um Tesouro pré-fixado ou um Tesouro IPCA. Né? Eu peguei aqui só Tesouro Direto. Os 3 tipos de tesouro. Tesouro Selic, que rende a Selic, que é um pós-fixado, porque ele rende a Selic. Tesouro pré-fixado, te pagando 12,38, pré, não muda. Tesouro IPCA, pagando mais 6,89, né? 4,76 mais 6,89. Qual que é o melhor deles, né? E aí, a gente pode dizer que, caso a taxa Selic aumente acima de 12,38, que é o nosso pré-fixado aqui, ó, 12,38, caso a Selic suba acima de 12,38, do Tesouro Pré, o Tesouro Selic passará a render mais. Agora, caso a taxa Selic caia abaixo dos mesmos 12,38 do pré-fixado, o Tesouro Selic passa a pagar menos. Com isso, é mais interessante pré-fixar seu dinheiro no pré-fixado. Então, você sempre vai ter que olhar essa relação aqui de datas. Então, olha só. Qual que é o vencimento dessa aplicação pré-fixada? O vencimento dela está para 2027, 12,38. Como que vai estar a Selic lá em 2027? Vamos olhar a projeção. 2027, 9,25. Então, hoje, por incrível que pareça, é preferível para quem está procurando rentabilidade, não segurança, investir no Tesouro pré-fixado, porque desde hoje ele já está pagando 12,38. Então, ele vai pagar 12,38 até 2027, enquanto o Tesouro Selic ele vai pagar 11,75, 11,50, 9,75 e 9,25. Então, você pré-fixou uma taxa melhor do que a taxa Selic. Você vai ver também uma inflação alta ainda nos próximos anos. Então, com essa aplicação, você está tendo um retorno melhor, certo? Agora sim. Dúvidas? Quem já infartou do outro lado? Quem já caiu da cadeira? Se vocês não tiverem dúvidas, eu vou dizer que vocês entenderam e aí eu vou seguir para o intervalo. Ninguém? Nada? Niente? Perfeito. Prestem bastante atenção. Na próxima aula, né, na próxima parte aqui da nossa aula, a gente vai falar sobre a história da poupança. Tá? Por que a poupança não é um investimento bom? Certo? Então, vão tomar uma água, vão tomar um café. É 10h23 agora. A gente volta 10h45. Tá bom? Certo? Vamos lá. Qualquer coisa, eu estou à disposição. E a gente volta daqui a pouco na segunda parte da aula. Tá bom? Beijo!